Galera, o tema da nossa aula de hoje é transformações químicas da matéria. Exatamente. E aí, vocês viram esses dois videozinhos aí no início da nossa aula de hoje. O primeiro vídeo é o ovo na panela sendo cozido, não é mesmo? Ele muda a cor, não é? A gema transparente, quando jogada na panela, fica esbranquiçada. Exatamente. Então, há uma alteração de cor. Guarda isso, hein? E no videozinho da pipoca, o milhozinho tá ali e com o calor ele abre. Por quê? Porque dentro do milho possui água. Exatamente. E essa água, quando aquecida, ela faz com que o milho abra. E aí se transforme nessa massinha deliciosa, cheia de fibra, chamada pipoca. Exato. Essa também é uma transformação química da matéria. E você me pergunta, tia Nívia, o que é isso? A transformação química da matéria nada mais é do que uma mudança. Exatamente. É uma mudança na composição química desses materiais. E aí, esses materiais se transformam em novas substâncias, em novos materiais. Materiais que antes não existiam. Exato! Olha, a transformação química da matéria nada mais é do que a ocorrência de uma transformação química que faz com que esse material inicial se transforme em uma outra substância. A tia colocou aí no início do vídeo dois exemplos. O primeiro exemplo foi o nosso querido ovo. Exato, o ovo, quando ele ainda não foi jogado na panela, ele estava apresentando a forma líquida, não é mesmo? A clara, a gema também guardadinha ali dentro da membrana, ela estava líquida. Quando ela é jogada na panela, ela solidifica, não é mesmo? Outra coisa também, outra característica do ovo. O ovo estava transparente, jogado na panela, ele passou a ficar branquinho. Por quê? Porque houve uma transformação química. Exato, então houve uma transformação do ovo que antes estava cru para o ovo cozido. E no caso do milho da pipoca? Bom, dentro do milho da pipoca, há água. Exato. E aí, elevada a temperatura do milho, ele vira pipoquinha. Exatamente. A pipoquinha é aquela massinha cheia de fibras que nós gostamos tanto de comer, principalmente quando há um filmezinho. Exatamente. Então, o milho de pipoca se transformou em pipoca. Milho de pipoca? Tanta coisa pode se fazer com milho, né? O milho se transforma em pipoca com a ação do calor. Exato. Então, houve uma transformação química da matéria. E eu vou dar outros exemplos para vocês. E aí, você me pergunta, tia Nívia, como podemos observar essas transformações? Então, eu trouxe para vocês aqui alguns exemplos de como nós podemos observar essas transformações que acontecem. Então, vamos lá. Primeiro, pela liberação de gás. Exato. Vou dar um exemplo muito simples e muito corriqueiro. Aquele exemplo que está no dia a dia da gente. Peido! Exato! O que é o peido? Na verdade, ele é uma liberação de gases. Quando nós comemos, aí o nosso alimento ele sofre diversas mudanças, né, dentro do nosso organismo durante a digestão. E aí há a liberação de gases. Então, o peido nada mais é do que a liberação de gases da digestão. Exato! Outro exemplo, mudança de cor. Quando nós cortamos uma maçã, uma banana, uma batata doce, você observa que com o tempo ela vai escurecendo. Exato. E aí você me pergunta, tia, por que escurece? Porque a massa desses alimentos em contato com o oxigênio acaba oxidando. E aí elas vão adquirindo essa coloração mais escurecida. Exato. Então,
Quando há a transformação da matéria, também ocorre a transformação, a mudança da cor. Então, por isso que esses alimentos, eles mudam a cor, porque ali está ocorrendo uma transformação química daqueles materiais. Tudo bem? Mudança de cheiro. Vamos lá, mudança de cheiro. Quando você coloca um frango no forno para assar, o frango ele exala, né? Ele acaba exalando um cheiro diferente daquele que você colocou dentro do forno. O cheiro de frango assado que é muito característico, não é mesmo? Então, com a ação do calor, do aumento da temperatura, no assar desse frango, ele se transforma e aí ele acaba exalando, acaba, né, enviando para o ar esse cheirinho de franguinho assadinho. Entenderam? Então vamos lá. Emissão de luz. Exato. Substâncias que antes não emitiam luz passam a emitir também com a ação do fogo. Exato. Vamos pensar numa madeira. Vamos pensar aqui numa madeira. A madeira, quando ela é colocada no fogo, a madeira começa a pegar fogo. E aí, o que que acontece? Em brasa, ela emite luminosidade, emite luz. Exatamente. Então, essa emissão de luz é uma característica de que esse material ele está sendo transformado, ele está sendo modificado, mudado. Tudo bem? Vamos lá, próximo exemplo. Formação de sólido. Exato. Se eu pegar, por exemplo, cimento e água, eu transformo esses dois materiais num sólido chamado concreto. Então, essa transformação aconteceu através da ação da água nesses elementos. Então, houve uma transformação química. Também tem um outro exemplo de formação sólida. Pensa no leite. Coloca o leite para ferver. Depois, quando o leite aos poucos vai esfriando, ele forma uma camada por cima, assim, bem gostosinha de nata. Exatamente. Essa nata, ela é uma formação sólida. Exato. É a parte do leite que se transforma e se transforma em nata. Então, o leite transformado em nata é uma transformação química. Tudo bem? Seguindo aqui, ó. Formação de bolhas. Pensa naquele comprimidinho de vitamina C que nós colocamos na água. Quando colocamos esse comprimido na água, ele forma bolhas, porque ele é um comprimido efervescente. Exatamente. Então, há uma transformação desse comprimido em contato com a água. Há uma transformação da matéria, há uma transformação química dessa matéria com a ação da água. Bom, agora há pouco eu falei para vocês como observamos, como vemos essas transformações, essas mudanças, não é mesmo? Mas agora eu vou explicar para vocês como elas ocorrem. Exato. Como que essas transformações químicas ocorrem? Bom, elas acontecem, elas ocorrem com algumas ações. E eu trouxe aqui para vocês 4 delas. Exatamente. Vamos começar então pela ação da luz. Olha, quando você vai à praia, que você fica exposto lá à ação da luz solar, você queima. O que é isso? A sua pele, ela assume uma coloração diferente. Exatamente. Por quê? Porque a melanina presente no nosso organismo, ela faz com que a sua pele, ela tome esse escurecimento, tome esse ar de bronzeado. Exatamente. Então, essa transformação química da sua pele clara para a sua pele mais escura tem toda a relação com a parte química do seu corpo. Tem toda a relação com a melanina. Exatamente. Uma produção maior de melanina faz com que o seu corpo fique assim, bronzeado, com cara de verão. Exatamente. Então, essa transformação na sua pele nada mais é que uma transformação química causada pela ação da luz. Vou dar outro exemplo. A fotossíntese. As plantas, elas precisam da luz solar para que a fotossíntese aconteça. Exatamente. Então, elementos como gás carbônico, elementos como água e elementos como a ação da luz solar fazem com que esses elementos se transformem em nutrientes para a planta. Estão observando como essa transformação química dos materiais, das substâncias ocorrem?
Então vamos lá para o nosso próximo exemplo. Ação do calor. A tia Lívia falou aqui, né? A ação do calor para cozinhar o ovo, a ação do calor que transformou a pipoca, o milho em pipoca, a ação do calor que fez com que a madeira ela ficasse em brasa e emitisse luz. Exatamente. Então, a ação do calor, ela também faz com que a matéria, com que a substância, ela modifique, ela se transforme. Beleza? União de substâncias. Quando eu falo em união de substâncias, eu falo que a substância X junto com a substância Y juntas formam uma nova substância. Exatamente. Isso acontece muito em laboratórios, onde eles usam alguns produtos químicos juntos com outros produtos químicos e que juntos esses produtos químicos formam-se novos produtos químicos. Exatamente, novas substâncias. É assim que se faz remédio, gente. Exatamente. O uso de algumas substâncias casadas, juntas com outras substâncias, acabam formando novas substâncias. Então, essa é uma transformação química, beleza? Agora eu vou falar sobre ação mecânica. Ação mecânica, ação de bater, ação de comprimir e ação de esfregar. Existem outras ações, mas a tia Nívia está dando esses 3 exemplos para vocês. Olha só, a ação mecânica pode transformar substâncias. Vou dar um exemplo aqui, ó, fósforo. Quando eu pego um fósforo, ele sozinho não se acende, não é mesmo? A pólvora não se acende sozinho. Ela precisa desse atrito da caixinha, da tampa, né, da caixinha, para acender. Então, essa ação mecânica faz com que a pólvora do fósforo se acenda. Pegue fogo, beleza? Vou trazer um outro exemplo para vocês. Quando vocês vão na festinha, estão lá dançando, recebem uma pulseirinha. Exatamente, ali dentro tem uma matéria química. E quando você sacode aquela matéria química, ela reage. E aí o que acontece? Ela se transforma. Se transforma por quê? Porque ela ganha luminosidade. Exatamente, ela precisa de uma ação mecânica para que isso aconteça. Qual é a ação mecânica? A ação de sacudir, de balançar. Essa também é uma ação mecânica. Tudo bem? É isso, galera! Vou mais uma vez ficando por aqui, deixando aquele mega beijo e esperando aquele seu joinha legal. Beleza? Até a nossa próxima aula e tchau!